Então, estou muito feliz de receber aqui meu amigo Edu Santos, Country Manager, General Manager, como é que você prefere? Nós somos um house of titles e brands nessa companhia, mas é General Manager. General sim. Manager da EF, Education First, aqui no Brasil. O Edu já conheço há alguns anos e obrigado aí de novo por vir até o nosso escritório. Falar de um tema tão relevante e tão importante para as nossas vidas, que é a felicidade no trabalho, né? Então o Segundou com o CEO tem esse propósito da gente, eu brinco, de usar o hashtag Segundou na mesma quantidade que a gente usa o hashtag Sextou. Sim. Né? Porque você tem que ser feliz só no fim de semana e você não pode ser feliz durante a semana. Então aqui é trocar um pouco dessas práticas. Vamos lá. E Edu, de novo, super obrigado aí pelo tempo. Primeiro, conta quem é o Edu, o nosso público aqui. O Edu é um eterno sonhador em ser jogador de futebol, que se apaixonou por tecnologia e se encontrou na educação. Olha só. Eu tenho 38 anos, sou casado com a Isabela, tenho dois mini craques em casa, Davi de 7, Benjamin de 3. Pai coruja ou são craque mesmo? Nós estamos lá firme, apostando que dali pode sai sair, uma carreira. Pode ter jogo. É isso, a gente tem que tomar cuidado para não projetar nos filhos, né? Sem algumas das nossas, dos nossos eternos desejos. Né? Sem dúvida. Nasci em São Paulo, aqui no extremo leste da cidade. Encontrei na tecnologia um caminho para furar a bolha da família em vários sentidos. Sou o primeiro da família, essa história que você já escutou algumas vezes. Primeiro a fazer faculdade? O primeiro a sair do bairro para trabalhar. Olha só. A família é uma família de empreendedores locais ali da Zona Leste. E da minha geração eu fui o primeiro a conseguir um emprego fora das empresas da família. Que legal. Isso foi muito legal, porque expandiu o nosso universo como família. E na educação, onde estou na EF há 10 anos, acabei de completar 10 anos de companhia, foi nesse momento de carreira que muitas das realizações aconteceram. Como ter esses 2 garotos e expandir principalmente a minha visão de mundo, né? Nós somos uma companhia relativamente grande que opera em 54 países. Isso me deu a chance nesses últimos anos de expandir meu repertório, que acho que é um dos ingredientes para a minha felicidade, esse tal repertório. A gente pode falar um pouco mais sobre isso na conversa. Edu, você sabe, eu sou apaixonado pelo tema educação. Sim. A gente criou aqui na FESA o Instituto Croma, que ajuda, né, jovens de vulnerabilidade a se prepararem para o mercado de trabalho, quebrar todas as bolhas, enfim. Você conhece um pouco do trabalho. O fato de você estar numa empresa de educação contribui para o tema felicidade? Você acha que as pessoas, elas naturalmente entram na EF já com esse propósito e já com essa correlação com o propósito de educação muito forte? Ou você acha que não? Eu acho que em alguma instância não, e acaba sendo intencional, porque a companhia sempre acreditou que a gente deveria contratar habilidade e não contratar histórico. É claro que a paixão pela indústria ela é muito importante no momento de mapear esse talento, mas é uma indústria que se transformou de forma muito acelerada e vai continuar se transformando. E para isso, obviamente, nem só a paixão é o skill suficiente para que esse profissional performe lá, né? Entregue. Né? Agora, é claro que a indústria permite, ou a companhia, estando numa indústria como a de educação, permite uma série de gatilhos para que esse termômetro da felicidade seja um ingrediente ou um tema presente na agenda não só do RH, mas no nosso caso, na agenda do líder da subsidiária ou do líder daquele negócio específico. Na nossa visão, a liderança do negócio é a responsável pela gestão de pessoas em primeira e em última instância. Além de todas as práticas que a maioria das companhias executam, como seus kickoffs, as suas agendas anuais para dar a injeção de engajamento e de motivação para o ano, no final do dia, a gente acredita que uma vez que o profissional chegou,
o líder tem que ser capaz de se antecipar e ser genuíno no interesse sobre a felicidade e engajamento das pessoas. Né? Porque, do contrário, ainda que a paixão esteja presente naquele profissional pela pauta de educação, pelos nossos alunos, pelos nossos clientes, talvez o segredo no nosso caso, o segredo da felicidade corporativa está muito na capacidade do líder se entregar de forma genuína a essa pauta. Significa, na prática, deixar o celular na mesa e ir para o one-to-one sem celular, sabe assim? Sim. Genuíno interesse na liderança e que a pessoa se desenvolva, cresça. Porque é engraçado que a educação, se você entregar um bom resultado na formação de um aluno, ele leva a sua marca para a vida dele toda. Né? Eu aprendi inglês com a EF. Naquela minha experiência com a EF, eu consegui perder o medo de falar o idioma. Então, fazer com que o liderado tenha isso como uma verdade depende muito mais da liderança fomentar esse tema de forma genuína e contínua do que somente contratar por paixão e por propósito. Perfeito. Vocês têm algum ritual, práticas ali que vocês fazem para trazer esse tema para a mesa? Né, tem empresa que, eu brinco, né, das empresas de tecnologia que põe um ambiente mais gostoso para as pessoas interagirem. Outros aqui comentaram, né, reuniões com o título da reunião mais divertido para quebrar um pouco dessa cara feia do mercado corporativo, né, vamos dizer assim. Vocês têm alguns rituais desses que você pode compartilhar com a gente? Nós temos uma verdade absoluta que nós buscamos diariamente desmontar burocracia. Os nossos rituais de encontrar onde há burocracia na empresa é algo extremamente, eu diria que até agressivo demais. Nós acreditamos que a burocracia pode parar nosso negócio e do ponto de vista de ritual para desmontar a burocracia é ter uma empresa extremamente transparente. Comunicação rápida, fácil, o telefone pode tocar a qualquer momento de qualquer lugar do mundo, você não pode encontrar barreiras para buscar escalar um tema. Esse é um dos símbolos da companhia. Né? Se você encontrou burocracia, trabalhe de forma um tanto quanto agressiva para fazer com que essa armadilha seja desmontada. Essa é a primeira coisa. A segunda tem um pouco a ver com estrutura organizacional. Nós somos uma empresa extremamente flat do ponto de vista de hierarquia. Eu brinquei no início dos nossos títulos e cargos. Né? Nós temos centenas de títulos, mas que no final do dia eles pouco representam uma estrutura hierárquica. Ele busca representar de fato a entrega daquele profissional onde ele está envolvido. Né? Essa é a segunda coisa. E o terceiro ponto, que eu acho que tem a ver com essa capacidade de se comunicar de forma muito transparente, a liderança na EF precisa ter o apetite de executar. Esse líder muito estratégico que está no negócio só pensando o futuro, que é muito importante, eu acho que esse é um dos elementos que fez com que nós liderássemos os negócios que nós estamos. Isso é legal, mas ao mesmo tempo você tem que ter a ambidestria de fomentar a execução. E fomentar a execução, me perdoe aqui o termo em inglês, é all hands on deck. Isso aqui é filosofia do negócio, que acaba passando, obviamente, para toda a convenção da companhia. Sim. Os rituais são all hands, você não pode encontrar filtro para falar com o principal executivo. Perfeito. Muito bom. Isso diminui um pouco a nossa necessidade de micromanagement, né? Para que todo mundo esteja empoderado e engajado. Que é tem até figurinhas falando disso, né? Não é mais aquele líder que só aponta o caminho e que fala, né, faz junto, né? Faz junto. Tá junto no campo de batalha, no cliente, na forma de resolver os problemas, enfim. Mas é muito difícil encontrar os playbooks do passado não ensinaram isso. Né? E há alguns anos todas as companhias acordaram para a oportunidade de ter um líder
que ao invés de apontar o dedo, vai junto e faça. Mas não é simples. Boa. Edu, alguma coisa de futuro, né? Ou algum projeto, algum programa de liderança que você gostaria de ter implementado, que você ainda não conseguiu e que está nos teus planos aí para melhorar ainda mais o ambiente da EF? Eu sempre acreditei que, como companhia e como líder na EF, você precisa ser interessado e não interesseiro. Eu acho que essa é uma habilidade sutil diferença, mas gigantesca de desenvolver, né? Porque se você se mostra uma pessoa interessante e não interesseira, isso muda o jogo. Isso gera aproximação, né? E eu acho que essa é uma prática que a gente ainda está aprendendo como fazer, porque não sei se nós encontramos o melhor treinamento para isso até agora. E nós comentávamos há pouco, né? A companhia acabou de completar 60 anos de idade, sendo uma companhia de capital fechado, familiar. Nós brincamos, inclusive, dentro de casa, que a EF é a maior empresa privada de educação que você nunca ouviu falar, pelo nosso jeito low profile de operar. E hoje a companhia está com 56.200 funcionários operando em 54 países, com alunos em 128 países. Caramba. E tem uma coisa que fez com que esse negócio se perpetuasse e que nos trouxe até aqui, que eu acho que vai continuar nos levando por mais 60, que é a nossa capacidade de pivotar. Nós somos até demais em alguns momentos, nós mudamos muito rápido. Se precisar mudar de rota e precisar reorganizar um time todo para ir em busca de um novo objetivo, essa tem sido uma prática que fez com que nós construíssemos esse negócio, né? Os líderes dos negócios são muito autônomos, não só no P&L, mas sua capacidade de tomar direção e tomar decisão. Mas isso requer um líder interessado, porque você precisa de atributos para mudar toda hora. Você precisa ter uma cabeça... Você precisa cognitivamente ser diverso, você precisa aceitar as opiniões dos grupos que você não pertence, você precisa ter a capacidade de entender equidade da porta para dentro e não no mar, e não da porta para fora. É mais do que negócio, é prática. Então, um programa de liderança que faça com que o líder seja cada vez mais interessado como perfil e não um líder interesseiro só no número, seja no EBITDA ou no top line, nós ainda não encontramos essa trilha. E fazemos muito in-house isso. Acho que quase de forma orgânica do que por investimento próprio, ou investimento com consultorias externas. Entendi. Boa. Edu, tua dica para segundar. Como é que o Edu se reconecta com você mesmo? Como é que você descansa? Como é que você chega na segunda-feira, né? Depois de uma semana anterior atribulada, viagem, sei como é a agenda. O que você faz para conseguir se reconectar e ter o segundo da melhor forma possível? Bom, além de investir na carreira lá de futebol dos teus filhos. Bom, é claro que essa carreira de pai, ela é uma carreira que não te permite muito acomodar, né? Esse aprendizado, ele te impulsiona. Eu tenho como prática... Eu tenho algumas dificuldades com a segunda-feira, algumas. Uma delas é começar uma segunda-feira não planejado. Eu acho que você entrar numa semana sem ter a garantia mínima dos teus objetivos nessa semana é um baita deal. Não consigo compreender muito esse cenário, né? E acho que o life balance, que tanto se discute nesse momento, significa em você combinar com a tua família, inclusive, que em algum momento durante o jogo de futebol você vai tomar uma nota sobre uma ideia que você teve para a semana seguinte, e você vai fazer uma ligação para alguém do time, porque você precisa colocar aquela ideia para borbulhar com outras mentes. Portanto,
parece ser uma pressão altíssima você programar todas as suas segunda-feiras, mas pelo contrário, eu aprendi, eu tenho tentado aprender, que é uma baita diversão, porque significa uma pressão a menos, né? Você não precisa liderar tantos pratos e medo de vai cair o prato da família ou o prato da companhia, né? Eu sou um apaixonado por assistir filmes infantis com os meus filhos, porque eu acho que é nessa hora que eu aprendo muito sobre eles, as reações, como que ele interpreta cada cena, e ali eu vou, óbvio, faço meu Q&A, né? Faço meu assessment com as crianças. Qual a idade deles, né? O Benjamin tem 3 e acha que tem 15, e o Davi tem 7. Tá. Que é o garoto do futebol, né? Entendi. E nós somos uma família que na pandemia, como outras dezenas de famílias, tentou ter a casa do interior, porque achou que ia trabalhar para sempre de casa do interior da piscina. Entendi. Né? Que não é muito fácil. O que, graças a Deus, não é o que vai... Espero que o mundo continue acreditando na importância de você interagir com os teus pares presencialmente. Acredito que a gente destrava muita coisa presencial. Então, no final de semana, tem sido cuidar da casa que ficou pronta e fazer com que a família esteja lá reunida. É o gás para segunda-feira. Muito bom. Edu, para fechar, dicas de livro, filme, pode ser filme infantil, tá? Pode ser? Pode ser. Viagem, palestra, que conteúdo que você viu, que te impactou, que fez você mudar um pouco a tua liderança, teu jeito, e que você pode dividir com a turma aqui. O filme infantil é o filme dos Minions, que é aqueles garotinhos com Gru, aquela resiliência do menino, do garoto é o máximo. Eu adoro também. Já assisti os 4 várias vezes, esse final de semana, algumas vezes, inclusive. Nessa minha recente história profissional, eu tive a chance de me aproximar de um programa chamado Mover, que é uma associação sem fins lucrativos, onde a gente criou a associação para atuar na pauta de inclusão racial, né? Nossa meta é até 2030 gerar 10 mil posições de liderança para pessoas pretas nas nossas companhias. Hoje nós somos 56 associados, grandes companhias, com um orçamento de 15, 16 milhões por ano, um negócio bem grande, e somos 56 CEOs liderando esse. Um CEO específico, fundador de uma grande companhia, cliente da EF também, me contou ou trouxe o case do livro do Simon Sinek, Jogo Infinito, e como eles usaram na companhia a narrativa do livro para entender o jogo do futuro, que as empresas não morrerão mais, né? E que, portanto, você tem que estar pronto para um jogo sem regra, para um jogo... E eu me vi muito nesse livro, porque quando você está na escassez, como pessoa, é onde acontecem as grandes disrupções, né? É na escassez que saem pelo menos até hoje, eu tenho 38 anos, eu vi grandes inovações acontecendo na escassez. Coisas que a gente cria salas de reunião para inovar, eu já vi gente inovando nas madrugadas, nos finais de semana, porque não tinha outro caminho. Ou numa crise, né? Uma crise. A crise é natural, né? Quando você está na escassez, né? Então, acho que as nossas companhias precisam ter empatia com o tema escassez e precisam ter empatia de que acabaram as regras, né? Acabaram os protocolos. Você na segunda-feira, no teu segundou, talvez você tenha que mudar completamente a rota do teu negócio e falar de forma leve e trazer teu time junto. Então esse livro fez uma grande diferença nessa minha recente trajetória, e apesar de ter lá um bocado de coisas muito difíceis de implementar, pelo menos esse ponto do jogo que não termina nunca, ou o jogo que não mais termina, parece ser o jogo que a gente tem que aprender a jogar. É isso aí. O Corinthians não pode estar nesse jogo, porque ele... O jogo termina, né? O jogo tem que ganhar. E normalmente a gente termina o jogo perdendo, ou pelo menos nos últimos anos. Agora vai melhorar. Vai estar melhorando. Vai estar melhorando.
Boa. Valeu, Edu. Super obrigado tê-lo aqui. Obrigado mesmo pelo tempo, pelas dicas. E eu tenho falado muito do nosso papel como líder de levar esse tema, né, adiante para muita gente. Então, você contribuiu bastante com isso. Obrigado mesmo. Parabéns pelo projeto. Obrigado pelo convite. Valeu. Te admiro demais. Um abraço.